Fala pessoal, meu nome é Fernando Amontes, eu sou professor, estudante e pesquisador de redes de computadores e infraestrutura de TI, atualmente responsável pela B-Solutions. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Traps SNMP. Para quem não conhece, basicamente Traps SNMP é ao contrário do agente SNMP. Normalmente a gente usa os hábitos para estar fazendo a conexão em certos hosts para estar coletando os itens que estão disponíveis no SNMP com o SNMP agente. Nesse caso do SNMP Trap, a gente vai fazer com que os equipamentos informem as informações dos itens para os hábitos. Normalmente a gente utiliza o SNMP Trap em duas situações principais. A primeira é quando o equipamento é um pouco mais antigo e não tem as informações via SNMP agente. E a segunda é para quando a gente trabalha com itens dinâmicos. Dinâmicos ou que não precisam de histórico, como por exemplo alarmes. Vamos supor que um alarme de uma fonte de energia, um alarme de uma INU que ficou down ou algo nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês aqui uma breve introdução, vou explicar um pouquinho da parte da documentação dos próprios hábitos. Eu fiz também uma documentação em texto facilitada de uma forma mais técnica aqui para vocês fazerem. E eu vou passar um pouco aqui sobre a documentação dos hábitos para vocês entenderem melhor. E até o final do vídeo eu vou fazer vários exemplos aqui de como que vocês podem estar utilizando. Ok? Então vamos lá. Aqui ele fala das traps SNMP e ele explica aqui que é ao contrário do SNMP agente que a gente tem um costume, como eu falei. Basicamente ele fala também que para estar fazendo monitoramento via SNMP Trap ele vai precisar de um script adicional. Esse script vai ser em Shell ou em Perl. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, a gente vai estar utilizando o Impel porque ele pega mais informação do que o Shell e é o mais recomendado pelo próprio Zapier quando você estiver trabalhando em produção, tá? E esse script ele trabalha em cima das informações que vêm do SNMP Trap-D, que é basicamente mais um dos pacotes que estão disponíveis aí gratuitamente, open source, e fazem parte do Net SNMP. Eu vou deixar os links, todos os links que vocês precisarem na descrição do vídeo, ok? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui e você quer contribuir com o nosso canal, não se esqueça de deixar aí a sua inscrição, de deixar aí o seu comentário, tá? Porque isso ajuda. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, beleza? Então vamos lá. Aqui ele faz uma explicação, como eu falei para vocês, sobre a ferramenta que ele utiliza, que é o SNMP Trap-D. Aqui ele explica também que ele usa o IP que está enviando as informações como se fosse um identificador. Vamos supor que eu estou enviando os traps de um equipamento que tem um IPX, então você vai ter que ter esse host com esse IPX nos ABICs para ele estar recebendo essas traps, ok? Aí ele fala que você pode utilizar um SNMP Trap, um item com uma chave de SNMP Trap D aqui, aliás, com SNMP Trap com regex, que é para você pegar uma informação específica, fazer filtro usando regex. Ou você pode estar utilizando o SNMP Trap Fallback para, se caso não cair nada aqui na sua regex, ele vai cair aqui no fallback para você conseguir analisar e melhorar aí a sua regex até o ponto de ficar interessante para você, tá? Aqui, se você descer um pouco mais, ele explica a questão do SNMP Trap com regex, o fallback. Ele explica também que se você não colocar regex, ele vai funcionar como se fosse o fallback, então ele vai pegar todas as informações que vierem. Aqui ele explica o que você tem que fazer de configuração no seu servidor Zabbix. Basicamente só essas duas informações aqui que você tem que habilitar, porque por padrão o Zabbix não vem habilitado nenhuma parte dessa questão do SNMP Trap. Você tem que acessar o arquivo de configuração e configurar e depois restartar o servidor do Zabbix, tá? O serviço do Zabbix. É que você tem que apontar para um arquivo de log, que é onde ele vai ficar armazenando as traps. Isso aqui é interessante e é importante refrisar, porque basicamente o Zabbix ele vai ficar enviando todas as traps para esse diretório, aliás, para esse diretório, para esse arquivo. Aí ele vai ficar lendo isso e vai jogando nos seus itens, tá? Aqui ele fala do Net SNMP, ele fala aqui dos scripts em Perl, aqui ele dá alguns exemplos relacionados à parte de log, se você quiser mexer ou utilizar esse outro mecanismo que é o SNMP-TT, mas a gente não vai utilizar isso aqui. E ele tem toda uma explicação aqui, mas eu resumi bastante essa explicação para vocês numa documentaçãozinha que eu vou mostrar aqui agora. E eu já vou mostrar também a configuração, como vocês podem estar fazendo. Aqui ele te dá até a opção de fazer o download, só que esse download aqui é o do script em Shell. Eu não sei porque que ele colocou o download do script em Shell aqui, mas ele não facilitou muito o download do script em Perl. Então, por isso que eu optei por fazer uma documentação à parte, para facilitar a vida de vocês aí, tá? Ele também explica como vocês devem configurar o SNMP Trap-D. Eu vou mostrar isso aqui tudo na documentação. Vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Deixa eu pegar aqui a documentação. Aqui, ó.
eu tenho aqui a documentação. Deixa eu fechar isso aqui. Abrir um pouquinho aqui. Toda essa documentação aqui, já adiantando para vocês, tá? Ela vai ser disponibilizada de forma 100% gratuita na nossa comunidade do Telegram. Para quem ainda não faz parte da nossa comunidade do Telegram, eu vou estar deixando os links aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode entrar e participar, a gente ajuda a comunidade, tira dúvida e faz a contribuição, tá bom? E é de maneira totalmente gratuita, tá, pessoal? A comunidade lá no Telegram. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu terminal. Eu tô com um laboratório aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu tô com um laboratório com o roteador Cisco e com o roteador MikroTik. Esses caras aqui, eu estou simulando como se eles fossem os hosts que vão enviar as traps, ok? Aí eu tenho um outro servidor Zabbix que está rodando aqui na minha máquina. Eu deixei duas guias abertas aqui que eu quero mostrar para vocês os exemplos, tá? Vamos lá. Então vamos usar aqui o meu primeiro terminal. É o mesmo servidor, eu só deixei duas abertas aqui porque eu vou já mostrar para vocês porque que a gente vai abrir uma parte do SNMP TrapD para estar capturando aqui os pacotes em tempo real e um outro do TCP Dump para vocês verem o que vem no pacote que é enviado no SNMP TrapD, porque que eu vou mostrar bem certinho para vocês, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui a nossa documentação. Ele fala o seguinte, ó, para você fazer a instalação das dependências, vou copiar aqui. No meu caso já vai estar instalado, se no caso de vocês ele vai aparecer para instalar, tá? Aqui, isso aqui é importante para a parte das MIBs. Se você ainda não tem as MIBs padrões, você tem que configurar. Nesse caso aqui eu estou utilizando o Debian 12, tá? Então é por isso que ele está usando Bookworm. Mas se você estiver usando o Debian 13, por exemplo, ou uma outra distribuição, pode ser que seja mais simples aí de fazer a instalação das MIBs padrões. Então você talvez tenha que pesquisar como fazer a instalação das MIBs padrões aí. No caso, esse método ele vai funcionar para Debian. No caso do Ubuntu, você pode instalar direto, não precisa nem fazer essa parte aqui de adicionar a source list, ok? Você entraria aqui nessa source list e configuraria isso aqui. Depois ele pede para você dar um update e a instalação das MIBs assim, ó. Update e instalação das MIBs. Deixa eu ver aqui se vai. No meu caso aqui ele já vai dar que está instalado, mas se for o caso de vocês ainda não der, então ele vai fazer a instalação, tá? Aqui agora é a parte de fazer o download do script. Do script que a gente vai estar utilizando, ele baixa direto do próprio Git do Zabbix, tá? Aqui você pode estar baixando dessa forma, é só copiar esse comando aqui e colar. No meu caso aqui ele já vai estar baixado, mas eu vou baixar de novo aqui para vocês verem. Ele baixa nesse diretório aqui, ó. Se você der um ls aqui, você vai ver que ele está aqui. Aí você tem que dar permissão para esse script. Você tem que criar esse diretório aqui, que vai ser o diretório base, onde a gente vai colocar o arquivo de log, onde o Zabbix vai consultar os traps. No meu caso aqui já está criado, mas não tem problema. Aqui agora é um pouco, você tem que, você tem que verificar qual que é o usuário que o SNMP TrapD vai estar utilizando. Nesse caso aqui, ele está trabalhando com o Debian SNMP. Onde que você consegue ver isso aí? Você pode ver no arquivo de configuração do serviço. Deixa eu mostrar aqui para vocês. etc system, vai ser system. Vamos ver se ele vai estar aqui. SNMP TrapD. Não vai estar aqui, mas não tem problema. A gente pode fazer assim: service SNMP TrapD status, que ele deve mostrar onde que está o arquivo. Está aqui, ó. Deixa eu editar esse cara aqui só para vocês verem. Ó, ele usa aqui, ó, user Debian SNMP. Isso aqui ele instalou automaticamente. Ele criou esse usuário aqui na instalação. Então é por isso que eu estou utilizando. Eu estou ajustando a permissão para ele. Então, os dois caras que vão precisar ter acesso a esse diretório aqui vai ser o usuário do SNMP TrapD e o usuário do Zabbix. Então, a gente vai ajustar a permissão aqui. E depois, ajustar a permissão do diretório em si. A gente vai mudar o dono, né, os donos aqui, e depois ajustar a permissão do diretório em si. Depois ele pede para você fazer o ajuste aqui no script que a gente baixou, script Perl. Bem que nessa parte onde tem isso aqui, ó, a gente vai ajustar e apontar para o nosso diretório que a gente criou. Então, só copiar essa linha aqui, remover
colar aqui e pronto. Nesse arquivo você não precisa mexer mais nada no script, tá? Agora na parte dos hábitos, o que você tem que fazer é o seguinte: você vai editar os hábitos server e aí você vai pesquisar por isso aqui, ó, smp-trap-d. Você pode só dar um Ctrl W aqui e aparece a pesquisa. Você digita aqui, ó, smp-trap-d file e ele vai aparecer. Aí você tem que apontar para aquele mesmo arquivo que a gente apontou no outro script, tá? Ó, vocês podem ver que é o mesmo arquivo aqui, ó. Ele vai vir por padrão dessa forma aqui, ó. smp-trap dentro de tmp. No caso, a gente vai colocar dentro desse outro diretório. E outra coisa que ele não vem por padrão é isso aqui. Ele vem dessa forma, com 0, então ele vem desabilitado. E aí você tem que dar o start smp-trap igual a 1 aqui para habilitar, que é o que eu coloquei aqui, tá? Então você tem que fazer essas duas modificações aqui no arquivo de configuração dos hábitos. Depois de fazer isso, aí você dá um services habit server restart. Tá? Eu não vou restartar aqui porque no caso já está rodando, ok? E aí depois de você fazer isso, eu não coloquei aqui na doc, mas se você quiser dar uma verificada se ele realmente iniciou isso, você pode fazer o seguinte, ó, psaus grep seria, como é que é o nome do poller aqui, deixa eu ver, smp, aqui ó, ele vai iniciar um processo de smp, deixa eu pesquisar só por smp. A gente consegue ver aqui, ó, que ele tem o trap, os hábitos aqui, ó, smp-trap rodando. Então, a gente já consegue ver que os hábitos ativou o smp-trap, ok? Descendo aqui um pouquinho mais, ele pede para você ajustar a configuração do smp-trap, smp-trap-d. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui, ó, você tem que configurar uma linha dessa aqui para cada uma das commands que você for utilizar. Nesse caso aqui, eu estou utilizando a de teste, só public, tá? E aí você tem que colocar isso aqui, ó, per do, e você aponta para o diretório, para o script que tem o seu, na verdade, o diretório que tem o seu script. No caso, a gente baixou o script nesse diretório aqui. Então, ele já vai estar lá com a permissão e com o ajuste do diretório que é para onde ele vai mandar os logs. Então, basicamente, em resumo, o que ele vai fazer é o seguinte: o smp-trap-d vai receber os traps, os hábitos vai interpretar isso e vai gerar os itens, tá? Ele vai gerar as informações dos itens, certo? Voltando aqui na nossa documentação, agora é a parte de teste. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, se eu vier aqui, service smp-trap-d status, no meu caso aqui eu já parei, mas se no caso de vocês estiver rodando, vocês podem fazer o seguinte, system stop smp system.ctl stop smp. Vocês podem fazer assim, ó, deixa eu copiar aqui que é mais fácil, smp-trap service e socket, certo? Pode até colocar o socket primeiro aqui, socket, dá um stop aqui, tá? Depois que eu parar ele, por que eu parei? Porque eu vou fazer primeiro o teste usando o log, nesse caso assim, ó, você dá um smp-trap-f, que é para ele não rodar em background. Aí você usa aqui o log, esse traço L maiúsculo que representa o log. E O é para representar o log de output, então ele vai trazer tudo. E aqui esse MAL é para utilizar as MIBs que eu tenho instaladas, tá? Se você não utilizar as MIBs que tem instalado, pode ser que ele retorne só as informações com o ID numérico. Então pode ser que fique um pouquinho ruim na hora de interpretar, tá? Então eu vou utilizar as MIBs que tem disponíveis aqui. Aí ele vai iniciar o smp-trap-d. E eu acho que eu não coloquei na documentação aqui, mas eu vou abrir aqui também, ó, tcp-dump, colocar aqui NI, que é numérico e interface, eu vou colocar a interface N, qualquer uma, e vou colocar a porta 162, que é a porta do TCP. Antes de fazer isso, ó, se eu colocar aqui um netstat do PN, vocês vão ver aqui, ó, que ele está aberto aqui, ó, smp-trap-d. Se eu parar esse cara aqui, ó, que a gente está abrindo de teste, e eu rodar de novo, essa porta não vai estar mais aberta. Então, basicamente, observem a lógica aqui. Quando eu inicio o smp-trap-d, eu abro essa porta 162, que aí fica pronto de receber as traps dos hosts, ok? Agora, se eu rodar aqui de novo, eu tenho aqui rodando novamente. Eu vou colocar, porque eu quero fazer aqui uma leitura dos pacotes que chegarem nessa porta 162, que é a porta do smp-trap, ok? Agora, como que a gente vai simular? Eu vou pegar primeiro o MikroTik, aqui, ó,
eu tenho um MikroTik aqui. Nesse MikroTik, eu tenho aqui, ó, IP SNMP, eu vim aqui IP SNMP e eu configurei aqui, ó, para ele enviar as traps para esse meu IP. Esse meu IP aqui é o meu IP do servidor, tá? Se vocês observarem aqui, ó, 1.33. Então eu estou dizendo o seguinte: você deve enviar as traps, os pacotes de trap para esse cara aqui, e ele vai estar utilizando a community pub, que foi o que a gente definiu lá na documentação, aqui onde eu coloquei o exemplo, tá? Deixa eu ver, aqui eu coloquei o exemplo de public, tá? Mas você pode estar utilizando outras communities. Isso aqui você pode colocar essa mesma linha 2, 3, 4 vezes, dependendo da quantidade de communities que você tiver, tá? Ok, e ele pergunta aqui o que você quer enviar. No caso do MikroTik, a gente vai estar utilizando interfaces, tá? Mas em outros equipamentos, vocês podem estar utilizando a parte de log, a parte de alarmes, como é o caso do Cisco, eu vou mostrar para vocês em seguida, ok? Mas aqui é só para vocês entenderem. Eu habilitei o SNMP, habilitei para ele enviar os traps para cá, e ele vai estar utilizando essa community para estar informando as traps aí de interfaces. Agora, observem o seguinte: se eu derrubar aqui uma interface, vejam só o que vai acontecer. Vou colocar pequenininho aqui para vocês entenderem, ó. Lembrando que a gente ainda não fez nada na parte de interface dos hábitos, né? Não criou nenhum item lá ainda, mas eu só quero mostrar aqui para vocês o que acontece, ó. Se eu derrubar aqui, ó, olha só, pessoal, ele vai chegar aqui uma trap. E aí, ó, o pacote, ele vem aqui as informações brutas, tá? Com os OIDs numéricos. E aqui no SNMP TrapD, se eu estiver utilizando as MIBs, ele traz aqui, ó, informação mais detalhada. A gente consegue ver aqui qual é o index da interface que ficou down. A gente consegue ver aqui o que ele está falando, ó, que foi uma interface que ficou down. A gente consegue, no caso do MikroTik, ele não informa o nome da interface, mas no Cisco ele informa o nome da interface. Eu vou mostrar para vocês como é interessante também essa questão de vocês analisarem o que ele vai trazer para vocês na hora de fazer o filtro, na hora de criar os itens ali, vocês saberem exatamente o que utilizar, tá? O que utilizar. E aqui em algum local, deixa eu ver se eu acho aqui, ele vai falar que foi um evento de SNMP Trap de link down ou link up. Nesse caso aqui, deixa eu ver onde foi que o MikroTik colocou. Aqui tem, ó, if o upper status, ele trouxe aqui como down, certo? Se eu voltar, aqui, ó, pronto, encontrei, é esse aqui que eu estava procurando, ó, if mib link down. Então aqui, quando a interface ficar down, ele vai trazer dessa forma aqui. Quando a interface ficar up de volta, ele vai trazer o link up. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ativei, aí ele vai trazer agora, ó, link up. E aí é assim que você consegue criar os seus itens. Eu vou mostrar agora para vocês lá nos hábitos como que a gente pode estar criando os itens para estar pegando esses caras aqui. E lembrando que, como eu falei para vocês, o que os hábitos faz? Os hábitos utilizam aquele script que vai gerando, inserindo as informações de trap em um arquivo de log. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o arquivo que ele vai colocar os logs, ó, e der um tail aqui, ó, tail-f, que é para ele ficar constando, faltou uma barra ali, faltou uma barra aqui, ele vai mostrar. Então, se eu, por exemplo, dar um clear aqui e agora gerar de novo, ó, observa o que vai acontecer, ó. Derrubei aqui a interface, ele vai me trazer, ó, é exatamente essa informação aqui que os hábitos vai colocar no seu item. Aí você pode estar pegando essa informação e transformando em dados, tá? Você pode estar colocando lá a parte de transformando em itens, né? Você pode estar criando os itens baseados nessas informações que vão estar sendo recebidas aqui. Vocês podem observar que os hábitos ele já faz com o script lá, ele faz um processamento aí, ele traz, por exemplo, que é uma notificação do tipo trap, ele traz aqui qual é o IP de origem, ele traz qual é o IP de destino, ele traz também qual que é a community que ele utilizou, ele traz as informações aqui que você pode estar utilizando para estar criando os seus itens. Enfim, ele traz um monte de coisa. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do Cisco. Deixa eu pegar aqui do Cisco. Colocar aqui o Cisco para vocês verem aqui, ó. Vocês podem observar que no caso do MikroTik, ele traz aqui o index, ele traz admin status e o upper status. E ele traz aqui se foi up ou se foi down. No caso do Cisco, eu até deixei aqui na documentação um exemplo de vocês, para vocês estarem configurando, utilizando o Cisco também. Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando a parte de alarme do Cisco, só para vocês verem aqui, ó. Eu vou colocar também a parte de link up e link down para vocês verem aqui.
Aí eu vou fazer o seguinte agora. Deixa eu dar aqui um show IP int brief. Vocês podem observar que a minha interface 2 ela está como down. Agora eu vou vir aqui, vou entrar na minha interface e vou dar um shutdown. Isso aqui vai me gerar um log de interface down. Deixa eu ver aqui, porque o Cisco é um pouquinho mais devagar. Cadê? Aqui. No caso já está down. No caso eu tenho que dar um no shutdown. Agora sim, ele vai gerar o evento aqui. Agora gerou. Vocês podem observar que no caso do Cisco, ele traz aqui no link up e link down, ele traz o nome da interface. Então, cada fabricante vai ter o seu próprio mecanismo ali de enviar as informações. E no Cisco é interessante também porque a gente pode pegar a parte de log. Vocês podem observar aqui que eu também tenho log. Isso aqui é o alarme, né? Você pode estar pegando a parte dos alarmes. O que são os alarmes do Cisco? Você pode vir aqui e digitar aqui, por exemplo, show facility log status. E ele vai trazer os logs que tem aqui. Nesse caso, como a interface estava down e eu coloquei ela para ficar up, aí ele limpou o log. Então ele chegou aqui como um cleared, um alarme cleared. Se eu vier e derrubar essa interface de novo, ele vai dar um alarme de criação. No caso, ele vai colocar como se você estivesse criando o alarme. Então a gente vai aqui, Giga Ethernet 2, eu vou dar um shutdown. Aí vocês podem observar que a diferença, aqui vai estar como cleared, né? Agora quando eu vou colocar aqui shutdown, aí ele vai derrubar e vai chegar aqui onde asserted, ou seja, é de link down, certo? E aí você consegue pegar esses dados que vão vir aqui e fazer os seus itens, é o que eu vou mostrar agora, tá? Mas eu só queria mostrar a parte de debugar aqui por enquanto, primeiro, para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Agora eu vou lá no nossos Zabbix e vou criar os itens para estar pegando essas coletas aqui, ok? Deixa eu voltar aqui para no shutdown. Agora eu vou vir aqui no nosso servidor Zabbix. Aqui no nosso servidor Zabbix, eu já deixei aqui 2 hosts prontos, só com ICMP Ping, que tem o Cisco SNMP Traps e o MikroTik SNMP Traps, ok? Vamos começar aqui pelo MikroTik. Eu não vou usar template, eu vou criar os itens diretamente aqui para vocês terem só uma ideia, tá? Então eu vou colocar aqui, SNMP Trap, vou colocar assim, MikroTik. E aqui você vai definir como Trap SNMP. Aqui a chave, lembra lá na documentação. Na documentação ele fala o seguinte, Cadê? Nessa parte, aqui, ele fala para você colocar essa chave, aí dentro de colchetes você colocar a sua regex. Nesse caso aqui, se você não colocar nada, ele já vai pegar tudo. Tipo assim, mas não é recomendado, dependendo da quantidade de traps que você estiver recebendo. Nesse caso aqui, a gente pode fazer o seguinte, vamos pegar só o que tiver de SNMP trap de link down e link up. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui, link up, ou no caso é o pipe link down. E pronto, dessa forma ele só vai pegar as traps de link up e link down. A gente vai colocar aqui como log, e aqui a gente pode definir um histórico, você pode deixar um histórico ou não, e aqui a gente vai colocar um nome de aplicação, de etiqueta, né? Aqui não precisa mexer em nada por enquanto. Aí você pode fazer o seguinte, você pode clonar esse cara, e aí a gente vai utilizar o outro mecanismo que o Zabbix tem, que é o fallback. No caso aqui, se caso a trap que chegar não bater com a regex que a gente definiu, então ele vai pegar nesse outro cara, que é o SNMP fallback, tá? Trap fallback. A gente vai colocar aqui fallback só para diferenciar. Ok, vamos colocar aqui o nome da aplicação e pronto. Agora, se a gente vier aqui em dados recentes, aqui eu já estou filtrando pelos dois, né? Vou filtrar aqui só pelo MikroTik. Vocês podem ver que não tem nada, né? Agora a gente vai fazer aparecer aqui. Como que a gente pode fazer aparecer aqui? Se eu vier aqui em link ou no meu MikroTik e fazer ele gerar uma trap, ele vai aparecer aqui. Vamos ver se vai aparecer. Vamos ver aqui ele chegando aqui, aqui ele já chegou. Então vamos ver aqui se ele vai chegar no nosso dispositivo aqui, aliás, no nosso servidor Zabbix. Já chegou aqui, chegou no link up e link down como previsto. E aí, vocês podem ver que ele traz exatamente a informação que tem lá no log.
Ó, link app, porque a gente acabou de subir essa interface. Aí vamos supor que fosse um link down. Então, se você vier aqui agora e derrubar, ó, aí ele vai, deixa eu atualizar aqui, ó, já chegou o link down, bem rápido, ó, chegou aqui o link down. Então, basicamente você pode estar utilizando a forma de criar os itens de SNP Trap aqui de uma forma muito simples. Aí vamos supor, eu quero criar uma trigger em cima dessa informação. Como que você pode estar fazendo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui o link down. Aí você pode fazer o seguinte, ó, vem aqui nos dados coletados, no nosso MikroTik. Aqui em triggers, a gente pode fazer o seguinte, ó. Nova interface down. E aí a gente pode fazer assim, ó, nova interface, eu vou colocar até assim, nova interface MikroTik down. Aqui se eu colocar média e vier aqui agora, aqui você vai definir o SNP Trap MikroTik, que é o que está pegando link down. Aqui você vai ter que utilizar, como é string, né, como é texto, a gente vai ter que utilizar a função find. Aqui ele fala de valor que vai ser constado e o operador. Nesse caso aqui a gente vai estar utilizando aqui, ó, o filtro, tá? Nesse caso eu vou estar buscando por link down. E aqui, no caso find, se ele encontrar esse valor, ele retorna 1. Então basicamente é o seguinte. Em resumo aqui, essa trig está falando o seguinte: se a gente encontrar nesse item o texto link down, então ele retorna. Se ele retornar, se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar 1. E se for 1, ele vai colocar como trigger. Aliás, ele vai colocar como em alarme. Como que a gente pode colocar para resolver? Você pode copiar isso aqui, colocar a expressão de resolução. E no lugar de link down, a gente pode colocar aqui, ó, link up. E aqui eu posso colocar fechamento manual. Dou um adicionar. E agora, se eu vier aqui em dados recentes, tá aqui, certo? Eu estou com a minha interface, no momento ela está com link down, mas a gente editou isso. Deixa eu colocar para normalizar aqui, deixa ele normalizar. Aí no caso do normalizar, como ele vai retornar aqui um link up, ó, retornou aqui um link up, ele não vai gerar trig, tá? Porque é link up. Agora, quando eu voltar para link down, aí ele vai gerar um incidente, tá? Quando eu colocar aqui link down, agora é para ele gerar um incidente, ó, nova interface MikroTik down. Perfeito, comportamento 100% esperado, tá? Porque a gente definiu que se caso ele trouxer aqui como o trap link down, então é para ele abrir uma trigger, ok? Então é só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode estar criando as triggers em cima das informações que são retornadas aqui. Inclusive, você pode estar fazendo o seguinte, você pode estar pegando, colocando um pré-processamento para estar diminuindo a quantidade de texto. Se você quiser só uma informação específica, vamos supor que você tem lá milhares de ONUs e você quer pegar todas que tem ou que estão retornando o valor X para estar comparando ali e verificando se vai gerar trigger ou não. Então, você pode estar fazendo dessa forma, tá? Ok. Então, vamos lá. Beleza, a gente já viu aqui como gerar alarme, agora eu vou resolver. Vou resolver aqui nosso carinha aqui. Resolvemos aqui. Na hora que ele resolver, que ele perceber que na trap vai retornar o link up, ó, já retornou aqui o link up, ele já vai colocar como resolvido. Ó, já foi resolvido o nosso incidente. Então, nosso comportamento aqui está perfeito. Agora, eu vou partir do princípio, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar mesclando o SNP Trap com o SNP Agente. Vamos supor que vocês observaram aqui que no caso do MikroTik, eu não consigo diferenciar qual que é a interface, porque ele não me traz o nome da interface. Então, eu vou fazer um esquema para criar esses itens dinamicamente, eles ficarem esperando quando ocorrer problema. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se eu vier aqui em hosts, prestem bem atenção nessa parte, tá? A gente já sabe que a gente tem aqui o link up e link down, certo? Mas isso aqui a gente não sabe qual que é a interface. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar de forma dinâmica os itens de SNP Trap. Como que a gente pode criar itens de forma dinâmica nos hábitos? Usando regras de descoberta. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Descoberta de interfaces. Aqui a gente vai definir como agente SNP. Isso aqui é partindo do princípio que o equipamento que você vai estar trabalhando, ele também tem SNP, ok? Isso aqui é só um bônus aí para ensinar vocês também como que vocês podem estar criando de forma dinâmica, ok? Aqui você pode colocar
um nome qualquer também, descoberta.interfaces.smp. Aqui você pode manter a interface e aqui, ó, a gente não vai usar o modo walk, que é o modo novo, a gente vai usar o modo antigo, que é só um exemplo, né? Discovery. E aqui você vai colocar if name. A gente vai colocar esse OID aqui. Esse OID de if name é para trazer o nome das interfaces, tá? Aí você pode colocar aqui, ó, uma macro para representar esse if name. E aqui coloca vírgula e o OID que representa ele. Perfeito. Sabe o que isso aqui vai gerar? Deixa eu colocar aqui para adicionar para vocês. E observem só, se eu colocar aqui em testar, ele vai trazer, ó, uma descoberta padrão, que ele já faz automaticamente a identificação do SMP index, que é alguma coisa que a gente vai utilizar aqui, e do if name. Perfeito. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode até pegar e já fazer um filtro aqui na regra de descoberta, para ele pegar somente interfaces que tiver o nome Ether, tá? Ou se você tivesse SFP+, você faria o filtro aqui para ele não pegar a interface virtual, ok? Porque não faz sentido a gente pegar a interface virtual aqui. A gente vai criar um item dinâmico agora, em cima dessa regra de descoberta, e a gente faz o seguinte, ó, interface, vamos usar aqui a nossa macro, if name, e aqui a gente pode colocar um nome para identificar, como status, por exemplo. Aqui eu venho como trap SNMP, que é o que a gente está trabalhando agora. Na chave, você vai seguir o mesmo padrão, tá? SNMP trap aqui. E aí aqui, ó, é onde está a mágica do negócio, tá? O que a gente está buscando? A gente está buscando fazer de forma dinâmica. O que o MikroTik traz de informação ali nas traps? Cadê o... Aqui, ó. Se você pegar esse cara aqui, ó, até aqui, se você pegar tudo isso aqui, ó, ele vai trazer essa informação mais o SMP index. Então, se você fizer assim, ó, vai ficar o item dinâmico, ó. Você coloca até aqui e aí no lugar do set, você coloca o SMP index, que é o que está vindo da regra de descoberta. E olha só como é interessante, pessoal. Fazendo isso, eu vou colocar aqui como log, tá? Para ele fazer a criação de forma dinâmica. E aqui eu vou colocar, por exemplo, interfaces status traps. Vou colocar aqui adicionar. Perfeito. Agora, se você vier aqui na sua descoberta e executar agora algumas vezes, vamos ver o que vai acontecer, ó. Ele vai criar os itens dinâmicos. Aqui ele não criou ainda. Vou esperar um pouquinho. Ó, acabou de criar. Olha só, pessoal. Então aqui, ó, ele criou os itens dinâmicos, ó. Interface ether1 status, e ele vai buscar no log o que vier disso aqui, ó. Então, se caso ele encontrar isso aqui, ele vai gerar e vai colocar, ele vai criar esses itens, ó. Se você vier aqui, ó, em dados recentes, você pode ver que ele está dessa forma aqui. E agora a gente vai fazer a derrubada de algumas interfaces aqui para vocês verem que ele vai pegar certinho as interfaces, ó. Por conta do SMP index, ó. Eu vou derrubar duas interfaces aqui, ó. Vou derrubar logo 3. Estou utilizando a Ether 1. Derrubei aqui. E ele vai colocar, ó, na Ether 2, 3 e 4 certinho as informações de trap, no lugar de colocar de geral. Ó. Tá vendo, ó? Gerou. Aqui agora a gente já sabe, ó, aqui, ó. Gerou um log do SMP5 para a Ether 2. Gerou um log aqui, ó, do SMP index 6 para a interface 3. E aí, fazendo isso, o que a gente pode fazer agora? A gente pode estar criando uma trigger para cada um dos itens aqui também de forma dinâmica. Observem só. Se eu vier aqui agora em hosts, a gente não criou o item dinâmico. A gente pode vir aqui, ó, tem um item dinâmico aqui, né? A gente pode fazer assim, ó. Protótipos de itens, vamos criar aqui um novo item. Aqui a gente pode colocar uma média, aqui a gente pode selecionar o protótipo de item, que nesse caso é esse aqui. E aqui a gente faz o seguinte, vamos colocar como find a mesma lógica que a gente utilizou lá naquele de geral, tá? Se caso tiver aqui, ó, link down, assim, link down, e ele retornar como 1, então é problema, tá? E para resolver é a mesma coisa, só que é link up. Isso aqui está ficando totalmente de forma dinâmica, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, ó. Vamos colocar aqui interface x down. Vou colocar aqui uma exclamaçãozinha. E agora a gente tem o nosso item aqui, o nosso protótipo de trigger. E se a gente vier aqui na nossa regra de descoberta,
e gerar aqui algumas vezes para ela atualizar mais rápido, ele vai criar as tags de forma dinâmica. Vamos ver. Atualizar. Opa, criou aqui. Então agora eu tenho uma trigger para cada um dos itens de forma separada e de forma dinâmica. Observem como é legal, porque vamos supor que esses itens aqui você não se interessa em ter histórico, você só quer saber se ele está up ou down. Então você pode estar criando dessa forma para ficar dinâmico, tá? Ok, agora a gente vai levantar essas interfaces aqui, deixar ele retornar lá nos dados recentes como up, eles estavam como down, agora está retornando aqui todos como up, ó, acabou de rodar. E agora eu vou derrubar de novo para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Derrubei aqui novamente. Derrubei novamente, ele já retornou aqui como link down e tecnicamente é para ele ter gerado os alarmes para a gente. Ó, e agora a gente consegue identificar. Perfeito, então funcionou tudo como esperado, certo? Isso aqui é só os exemplos que a gente pode estar utilizando. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo mais avançado e mais legal, que é com a parte de alarmes, tá? Isso aqui é desenvolvimento da própria BeSolutions. Eu acredito que você não vai encontrar documentação disso em lugar nenhum, é o que eu vou mostrar agora. Então fica aí que vai ser bem interessante. E não se esquece, se você estiver gostando desse vídeo aqui, se inscreve no canal, porque isso vai ajudar a gente e ajudar também a todo mundo da comunidade aí, beleza? Então vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como criar como se fosse um dicionário de alarmes. Agora a gente vai estar utilizando o Cisco para isso, tá? Por quê? Porque o Cisco, a gente tem a parte de alarme, como eu mostrei para vocês, que é uma coisa que o MikroTik não tem. Mas aí, se você for pegar alguns equipamentos específicos, como o OLT, como uma fonte de energia, ele tem as traps lá para a parte de alarme. Então, isso aqui vai ser bem interessante para vocês. Ó. Show Facility Alarm Status. A gente tem aqui, ó, 3 alarmes, tá? Então, é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no meu host do Cisco, eu vou criar um item, é como se fosse um item fake aqui, só para a gente gerar uma descoberta de alarmes. Vamos supor que você tem lá uma lista de ONUs com alguma informação que dê para identificar, ou uma lista de alarmes de uma fonte específica. Eu vou dar o exemplo de uma lista de alarmes, tá? Vamos supor que vamos fazer dessa forma. Vou colocar aqui o nome de alarmes. Aqui a gente vai colocar agente HTTP. Aqui você pode colocar qualquer coisa que não exista, né? Aqui você vai colocar como texto. Aqui você vai colocar a URL do seu próprio servidor Zabbix, tá? No caso aqui eu vou colocar localhost 127.0.0.1. E não precisa mexer em mais nada dessa parte aqui. A gente pode deixar isso. Se eu vier aí testar, ele vai trazer aqui aquela página padrão do Apache, né? Mas aí não importa. No caso, o que a gente vai fazer aqui agora é fazer um ajuste técnico. Na parte de pré-processamento aqui, a gente vai colocar um JavaScript. E nesse JavaScript, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai retornar um JSON que vai ser utilizado para gerar uma regra de descoberta. E aí, como que a gente faz isso? Ó? Se eu vir aqui, eu deixei até o exemplo aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Aqui desta forma. E aqui agora eu vou colocar para retornar. Aqui, ó, é um dicionário. Ó. Tem uma lista. Aí, dentro dessa lista, tem um alarme chamado falha C. Tem um alarme chamado ONU Loss. E tem um alarme chamado Physical Port Administration State Down. Que no caso aqui é o alarme que tem lá no Cisco, tá? Por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, esse nome aqui. Então, vamos supor que você tem lá uma fonte e aí você tem vários alarmes. Aí você quer criar todos esses alarmes nos Zabbix e vai ficar esperando aí para quando a fonte enviar esse alarme, já de forma dinâmica. Ou seja, você já vai ter criado previamente. E aí, na hora que ele chegar a uma trap com a informação daquele alarme em si, aí você só coloca para ele abrir uma trigger, ou seja, para ele iniciar um incidente. Tá? Então, essa é a lógica que a gente está fazendo aqui. Ok? Vou colocar aqui para dar um return de dados JS. Desta forma aqui. Se eu colocar aplicar e testar, aí ele vai ignorar o que vier de valor aqui e vai gerar o valor que a gente acabou de colocar. Isso aqui você não encontra em lugar nenhum não, tá? Só aqui na BeSolutions, certo? E aí a gente vai pegar a partir desse cara aqui, a gente vai criar a nossa regra de descoberta agora para ele criar os nossos alarmes, tá? Os nossos itens de alarme.
A gente vai vir aqui, ó, regra de descoberta, criar regra de descoberta. Aí vamos colocar aqui, ó, descoberta de alarmes. Aqui a gente vai colocar como item dependente. Aqui a gente vai colocar uma chave, pode ser qualquer coisa aqui, descoberta de alarmes. Aqui a gente vai selecionar o nosso item de alarmes que a gente acabou de criar. E aqui em macros LLDP e LLD a gente vai criar aqui uma macro chamada alarme. E essa macro de alarme ela vai apontar para o nosso item lá do dicionário de alarme, tá? Alarme, que é basicamente o que a gente tem aqui, tá? Ó, vocês podem observar que ele está apontando para esse cara aqui. Ok. Se vocês quiserem fazer filtro, dá para fazer por aqui. Eu não vou fazer, mas é possível, tá? E ok, certo. Adicionei aqui. Se eu criar agora um item, observem aqui, eu vou criar um item alarme. Vou colocar aqui a nossa macro chamada de alarme. Seria tão legal se mais pessoas falassem sobre regras de descoberta, como que funciona e tal, porque eu vejo pouco isso na nossa comunidade aí, tá? Vamos lá, então aqui a gente vai colocar, por exemplo, status. E aqui você vai colocar o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com trap SMP, ok? E aqui a gente vai colocar aquela chavezinha padrão, que é SMP trap. E aqui dentro de colchetes, a gente vai colocar o nome do nosso alarme. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? É só um exemplo para você ter uma ideia como é legal esse negócio. Aí você vai vir aqui e colocar texto ou log. Você pode colocar log, a gente está trabalhando com trap, né? Então pode colocar log aqui. E a gente pode copiar, pode colocar tipo assim, alarme ativo. Alarmes ativos, né? Ok, inicialmente só isso aqui, certo? Se eu vier agora nos meus itens aqui, na parte de alarme, colocar para executar algumas vezes, ó, ele gerou aqui, ó, ele gerou um item de SMP Trap procurando falha C, um item de SMP Trap procurando ONU Loss e procurando Fiscal Port Status Administration baseado naquele arquivozinho de JSON, aquele dicionáriozinho que a gente configurou aqui. Então, previamente, você pode pegar uma lista de alarmes que você quer que ele entenda. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? Agora, se caso o Cisco reportar qualquer alarme que tenha um desses nomes aqui, ele vai capturar essas informações. Vamos testar? Se eu vier aqui agora, deixa eu voltar aqui logo nos dados recentes e trocar aqui para o Cisco, só para vocês verem que ainda não tem nada. Cisco, aqui ó, vocês podem observar que ele gerou aqui os alarmes, mas não tem nenhuma informação ainda. Então a gente vai fazer ele preencher esse administration down aqui. Como que a gente pode fazer isso? Vem aqui, interface Giga Ethernet 2 e vamos dar um no shutdown. Opa, é no shutdown. Quem aí tem costume de mexer com Cisco? Deixa aí nos comentários se você trabalha com Cisco também. Dá um no shutdown. Agora ele vai ligar a interface e ele vai sumir esse cara aqui. Ele vai sumir esse alarme. Se você der por exemplo, vir aqui, der um show, no caso, como a gente está no modo de configuração, tem que dar um do aqui. Ele vai sumir o alarme da interface 2. Vamos ver se ele vai chegar alguma coisa aqui. Eu acho que não. Chegou. Perfeito. Olha só. Como é um alarme que tem na descrição Physical Port Administration State Down, ele trouxe para cá. Então, cara, observem como é interessante. Funcionou. Ele está fazendo um monitoramento aqui de forma dinâmica. E agora você pode estar criando os alarmes. Por exemplo, como que a gente pode estar criando os alarmes? Eu já expliquei que no caso do Cisco, para a parte de alarme, ele traz como alarme cleared, que no caso é resolvido. E ele traz como alarme, vamos gerar aqui o alarme para a gente ver o que ele traz mesmo, que eu esqueci. Dá um shutdown aqui. É um nome esquisito. Deixa ele dar um shutdown aqui. Ó, deu shutdown, já deve ter enviado aqui. Aí ele envia com o nome de alarme asserted. Então, você já consegue ver o que a gente consegue fazer para a parte de gerar alarme? Observe aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó, vem aqui, dados, no Cisco, aqui em triggers, a gente pode fazer assim, ó, alarme, aqui a gente vai usar a nossa macro, que é o nome do alarme,
Vou colocar aqui, ó, ativo. Aqui vamos colocar média. Aqui vamos colocar o nosso protótipo de item. Aqui a gente vai colocar como é string, a gente vai colocar como find. Vamos procurar, o que a gente vai procurar para definir que ele está como alarme. A gente acabou de ver aqui, ó, que esse se é alarme asserted. Então eu vou procurar esse cara aqui. Se ele encontrar esse cara aqui, é porque está com problema. Então se ele tiver com problema, é 1. Para resolver, a mesma coisa, só copiar esse cara aqui e trocar agora de alarme asserted para o cleared. Aqui, ó, clear. Desta forma aqui. Se eu botar uma exclamaçãozinha aqui para a gente saber que é alerta, tá? Perfeito. Aí eu coloquei sem classificação, vou colocar aqui alta, tá? Perfeito. Agora a gente tem a nossa trigger aqui. Vamos fazer ele criar esses protótipos de trigger. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode dar uma executar agora algumas vezes aqui. Ou no caso aqui, como é um item independente, é melhor fazer por aqui, no item principal. Ok, vamos ver aqui se ele já gerou. Ó, já gerou aqui, ó. Perfeito. Agora, vamos vir aqui. A gente tem aqui alarme ativo, a gente vai resolver esse alarme. Dá um no shutdown aqui. No shutdown. Esses aqui são os do MikroTik ainda. Caso a gente está resolvendo primeiro, né? Ele vai resolver aqui, ele vai trazer aqui como cleared. Ok, perfeito, tá aqui, ó, cleared. E agora a gente vai gerar esse alarme. Se eu vier aqui agora, aqui e der um shutdown, observa o que vai acontecer. Shutdown, ele vai derrubar a interface aqui, vai gerar aqui um evento de asserted. E o que vai acontecer lá no nosso item? Ele vai mudar aqui para... ainda está como clear aqui, se eu atualizar, mudou aqui para asserted e teoricamente agora é para ter gerado um alarme para a gente. Ó, alarme physical port state down. Funcionou perfeitamente, pessoal. Vocês podem observar que é exatamente esse o comportamento esperado. Então, acompanhe o raciocínio. A gente vai criar dinamicamente ali uma lista de alarmes prévia e vai deixar esses alarmes ali. E aí, se caso o equipamento enviar que aquele alarme está ativo, o Zabbix vai reconhecer, baseado ali no filtro que você fizer, e vai disparar o alerta. Então, a gente não pesa nada no Zabbix, porque ele não fica coletando de forma periódica. Funciona bem com alarmes dinâmicos e é bem flexível na parte de filtro que você pode estar fazendo ali. Você pode estar filtrando pelo nome do alarme ou por uma característica específica. Isso funciona para fontes de energia, funciona para ONUs, funciona para qualquer tipo de equipamento. Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo sobre SMP Traps. A gente tem muitas possibilidades aí que dá para fazer, tá? Tem muitos detalhes aí, algumas questões também que eu não mostrei nesse vídeo aqui, mas a gente pode estar trazendo em um outro momento, que é a parte de ajustar o tamanho dos dados aqui, como eu falei para vocês, porque ele traz aqui a informação completa, né? Mas se você quiser resumir isso aqui, você pode. Também a parte de fazer porque como ele vai gerando os logs aqui no arquivo, você pode também fazer usando o lograte a parte de como é que eu posso dizer, a parte de ficar separando o script com base no período. Vamos supor, eu estou colocando ali, pronto, a palavra certa é rotacional script, no caso, o script não, o log, né, para ele ficar dia a dia ou hora a hora, dependendo da quantidade de traps que você receber, tá? E aí, outras coisas que você pode estar fazendo também é a parte de criar o Fire para liberar o recebimento de traps só de um equipamento específico. Enfim, tem muitas possibilidades aí que a gente pode estar trazendo um outro vídeo depois. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido. Eu imagino que vocês devam conseguir aprender bastante coisa aí na parte ali também de criar o item dinâmico ali usando o nosso ajuste técnico aqui de alarmes que eu mostrei para vocês, né? A parte de criar um item aqui só para ele pegar a lista nossa, tá? Isso aqui foi fantástico, tá? Ninguém ensina isso aqui. Então só isso aí já vale a sua inscrição se você ainda não tiver inscrito. Lembrando que eu vou estar deixando a documentação, essa documentaçãozinha aqui completa com os exemplos, tal, de como vocês podem estar configurando as coisas lá no nosso grupo da comunidade geral, gratuitamente para todo mundo, tá bom? Então esse vídeo fica por aqui, até a próxima. Valeu, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários que a gente vai responder na medida do possível, tá bom?
Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!